E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar sequência às minhas recomendações das melhores placas-mães para processadores Intel de 12ª a 14ª geração. No vídeo anterior, que está disponível no card aqui em cima, eu compartilhei opções incríveis na categoria de orçamento, tanto no formato Micro ATX quanto ATX. Agora é hora de subir de nível. Vamos explorar as placas-mães da categoria intermediária ou mid-range e também as high-end. Nessa última estão os modelos mais robustos, que são repletos de recursos incríveis para os entusiastas que exigem ali o máximo da tecnologia. Os links das placas mencionadas estarão disponíveis nos cards que aparecerão na tela ao longo do vídeo. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso realmente faz toda a diferença e me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Aproveite também para deixar suas dúvidas e opiniões nos comentários. Eu gosto bastante de interagir com vocês e estarei respondendo cada mensagem com o maior prazer. E na categoria intermediária, a ASRock se destaca ao oferecer uma placa-mãe que combina um preço mais acessível em comparação às opções high-end, sem abrir mão de excelentes recursos e alta qualidade. E é por isso que a minha primeira escolha é a ASRock Z790 Taichi Lite, uma placa que equilibra custo e desempenho com maestria. Custando cerca de R$ 2.900, a ASRock Z790 Taichi Lite oferece quase tudo que o modelo Taichi mais caro oferece, como fornecimento de energia extremamente robusto, Thunderbolt 4.0, muitas opções de armazenamento, incluindo um socket M2 PCI Express 5.0, um áudio premium e também muito mais. A maior mudança em relação ao modelo mais caro está na aparência. Os dissipadores de calor estilosos e o visual de engrenagem que é característico da série Taichi, eles foram removidos. Embora o tema de engrenagem permaneça, o que antes era 3D e feito de metal que cobria a maior parte da placa, deu lugar às engrenagens estampadas nos dissipadores de calor e na placa de circuito impresso. A placa continua muito bonita, com um tema predominantemente preto, só não é a mesma em comparação com a Taichi original. Mas esse também é o objetivo, trazer um dos conjuntos de especificações mais impressionantes com desempenho top, mas a um custo menor para o consumidor. A iluminação RGB também mudou. Agora a iluminação está escondida apenas sob o dissipador de calor dos M2 inferior. Ela continua brilhante, mas com cores mais saturadas e vai iluminar bem o seu gabinete também. Detalhando mais as especificações dessa placa, ela é no formato ATX, utiliza o socket LGA 1700 e o chipset Intel Z790. Ele conta com VRM com incríveis 27 fases, com MOSFETs SPS de 105 A, sendo 24 fases dedicado ao V-Core, que é a energia utilizada pelo processador. Essa placa tem disponíveis dois slots PCI Express 5.0x16 e um PCI Express 4.0x4. Ela também tem 4 slots para memória DDR5 de até 7.200 MT por segundo e suporta até 256 GB de memória total. Quanto ao armazenamento, a placa só tem um slot M2 PCI Express 5.0, mas tem 4 slots M2 PCI Express 4.0, bem como 8 portas SATA. No painel traseiro, essa placa oferece uma saída HDMI 2.1, 2 conectores para antena Wi-Fi, 2 portas USB-C com suporte a Thunderbolt 4 e saída de vídeo em até 8K, 2 portas USB 3.2 Gen 2 tipo A de 10 GB, 6 USB 3.2 Gen 1 do tipo A também de 10 GB e 2 portas USB 2.0. Há também 2 portas RJ45, sendo uma de 2,5 GB e a outra de 1 GB, além dos conectores de áudio analógico e digital. E para a parte frontal do gabinete estão disponíveis uma porta USB 3.2 Gen 2 X2 do tipo C, 4 portas USB 3.2 Gen 1 e 4 USB 2.0. Então essa placa é para você que gosta de ter qualidade e quer uma placa com recursos top, mas não quer pagar o valor de uma placa high-end, sendo possível fazer um overclock de respeito. E o overclock na Taichi Lite é muito fácil. Os 24 MOSFETs SPS de 105 A disponibilizam impressionantes 2.520 A para o processador e eles vão garantir energia de sobra para você extrair muita performance do processador. E esses dissipadores bem largos vão ajudar muito no resfriamento do VRM. Ao contrário das placas da categoria orçamento do vídeo anterior, aqui nós temos um codec de áudio de respeito. O Realtek ALC4082 proporciona um som limpo e detalhado. Essa placa tem capacitores de áudio WiMA e um DAC ESS Sabre 9218 de 130 dB para os conectores frontais e também tem um sensor de impedância na saída traseira.
Nos slots PCI Express, temos dois slots PCI Express 5.0 que garantem compatibilidade com as tecnologias mais recentes. O slot superior opera em PCI Express 5.0 x16 quando está sozinho, mas caso o PCI Express 2 também esteja ocupado, ambos funcionam em x8, x8. Já na parte de armazenamento, essa placa impressiona com 5 slots M2 para SSDs ultra rápidos, incluindo um compatível com PCI Express 5.0. Mas um detalhe importante, apesar dela ter 5 slots M2, devido ao posicionamento dos slots superiores, apenas 4 deles podem ser usados simultaneamente. Fique atento na hora da montagem. E para manter o desempenho máximo, a placa conta com dissipadores de calor dedicados aos SSDs, ajudando significativamente a reduzir a temperatura. E no quesito de iluminação, essa placa não decepciona. Nós temos um sistema RGB integrado com LEDs posicionados embaixo dos dissipadores de calor dos SSDs, além dos conectores ARGB, então você consegue personalizar bastante. E o software da ASRock oferece opções avançadas para ajustar os efeitos e cores da maneira que você preferir. O que falta aqui na Taishi Lite, em comparação com as opções mais caras, é principalmente a aparência sofisticada. As placas da linha Taishi são normalmente cheias de detalhe em 3D, mas aqui elas dão lugar a dissipadores de calor mais simples que os modelos mais caros da linha. Uma PCB um pouco mais visível e detalhes estampados ao invés de relevos em 3D. Há muita concorrência nessa faixa de preço, mas em resumo, as outras placas disponíveis na faixa de preço não oferecem as especificações e recursos desse modelo. Então, se você deseja o melhor hardware que a plataforma Z790 pode oferecer a um preço mais razoável e você busca recursos e qualidade, mas também não se importa em ter uma aparência das placas high-end, a Taishi Lite é uma opção bem equipada com um preço inferior ao da maioria. As suas principais concorrentes diretas seriam a MSI MPG Z790 Edge Wi-Fi, a Asus Strix Z790A, a Gigabyte tem a venerável Aorus Master e também a Z790 Aero G. Mas a única placa que compete aqui com a Taishi Lite em termos de hardware é a Aorus Master, que é um espetáculo de placa, mas ela custa bem mais que a Taishi Lite. As demais placas ficam aquém em vários aspectos, incluindo especificações de entrega de energia e soluções de áudio. No final das contas, o que vai definir é se você precisa do que a Taishi Lite oferece e se a aparência se encaixa no que você vislumbra para o seu setup. Ah, e claro, no orçamento também. Passando agora para a categoria das placas mais caras, todas as placas-mães Z790 de classe high-end oferecem o que há de melhor em termos de recursos e especificações, mas a Gigabyte Z790 Aorus Extreme apresenta o melhor valor entre essas placas topo de linha. Custando entre 7 e 8 mil reais, ela deixa suas concorrentes para trás quando se trata de custo-benefício, dentro da categoria, claro. Essa placa é para quem tem mais grana para gastar e também quer o melhor. As suas concorrentes diretas seriam a Asus ROG Maximus Z790 Extreme, mas que custa próximo a 12 mil reais, e a MSI Mag Z790 Godlike, que custa a partir de 13.500. Então, nessa Gigabyte você perderá alguns sockets M2 em relação a alguns outros modelos, mas essa placa tem tudo que você poderia pedir e ainda mais, só que custando bem menos. Essa placa oferece interface de rede Ethernet de 10 GB, porta Thunderbolt 4 de 40 GB, áudio top de linha, socket para GPU PCI Express 5.0 e suporte M2. Tem também fornecimento de energia exagerado e aquela aparência de ponta que você espera de uma placa de última geração. Já a placa-mãe Z790 Godlike da MSI oferece mais alguns recursos, como 7 sockets M2, mas ela custa bem mais e também é fisicamente maior. Então fica difícil recomendá-la a menos que dinheiro não seja problema para você. Lembre-se que esse é um modelo EATX, então você vai precisar de um gabinete com mais espaço do que as opções ATX padrão. Mas se você está procurando uma placa-mãe dessa, certamente você poderia comprar um gabinete maior e mais caro que a maioria. E se você optar por essa placa, ao invés de outras placas mais caras da categoria, com o dinheiro que você vai economizar, você poderá investir em um gabinete top e em outras peças para o seu computador. Detalhando mais as especificações dessa placa, ela é do tamanho EATX e mede 30,5 por 28,5 cm. Ela utiliza o socket LGA 1700 e o chipset Intel Z790. Ela tem um VRM poderoso de 23 fases com MOSFETs SPS de 105 A, sendo 20 fases dedicadas ao V-Core.
Estão disponíveis um slot PCI Express 5.0x16, um PCI Express 4.0x4 e um PCI Express 3.0x1. Ela tem 4 slots para memória DDR5 de até 7.200 MB e suporta até 4 pentes de 64 GB e um total de 256 GB de memória. Quanto ao armazenamento, essa placa tem um slot M2 PCI Express 5.0 e 4 slots M2 PCI Express 4.0, bem como 4 portas SATA. No painel traseiro, nós temos um botão Q-Flash Plus, um botão Overclock Ignition, que serve também para pré-testar o sistema de refrigeração líquida. Temos 2 conectores para antena Wi-Fi 6E, conectores de áudio analógico e digital. Temos 10 portas USB 3.2 Gen 2 do tipo A de 10 GB, que são esses em cor vermelho. 2 portas USB-C com suporte a Thunderbolt 4 e que alcançam incríveis 40 gigabits por segundo, além de suportarem a saída em vídeo de até 8K. Há também 2 portas Ethernet RJ45, sendo uma de 10 GB e a outra de 2,5 GB. Para a frontal do gabinete estão disponíveis uma USB 3.2 Gen 2 X2 do tipo C de 20 GB, 2 USB 3.2 G1 e 2 USB 2.0. A Z790 está coberta por dissipadores de calor e proteções. Acima da área de entrada e saída há uma grande tampa com um visor LCD de 2,8 polegadas que exibe informações do sistema em tempo real, incluindo a temperatura da CPU e do VRM, além da velocidade da CPU e da memória, e também o logotipo da ASUS. Se você procura por brilho RGB, infelizmente não há nada além do display LCD, mas você pode conectar os seus próprios RGB aos conectores integrados da placa-mãe. Ela conta com 10 conectores de 4 pinos para ventoinhas e bombas de water cooler. No geral, a Aorus Extreme ela tem um visual premium de uma placa-mãe topo de linha. Embora tenha algumas cores, o tema principal aqui é o preto. Um detalhe interessante é que os seus dissipadores de calor têm aletas com revestimento de nanocarbono. Existem algumas diferenças além do preço entre as placas high-end citadas aqui. A especificação de destaque da MSI Godlike são 7 sockets M2 e portas de 40 GB, enquanto a ASUS tem um visual indiscutivelmente melhor e tem 5 sockets M2, assim como a Aorus Extreme. Dito isso, a Gigabyte é a mais barata do grupo e ainda tem portas de 40 GB e vários sockets M2. Então, se o dinheiro não for um problema para você, a MSI Z790 Godlike talvez seja a melhor opção, especialmente para aqueles que planejam utilizar os 7 sockets M2. A placa-mãe MSI também é um pouco maior que o da ASUS e da Gigabyte, então isso vai demandar um gabinete que tem espaço suficiente. Mas se você não tem um orçamento quase ilimitado e não precisa de 7 sockets M2, a Gigabyte é sem dúvida a melhor opção disponível. Ela custa bem menos que as outras competidoras e oferece tudo que elas oferecem. Por isso a Gigabyte Aorus Extreme é fácil de recomendar nessa categoria. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e o conteúdo tenha sido útil. E se puderem me ajudar, se inscreva no meu canal e deixe o seu like. É rapidinho e faz uma enorme diferença para que eu continue trazendo conteúdos para vocês. E me contem nos comentários o que acharam ou mandem suas dúvidas que eu faço questão de responder. Valeu demais por assistir, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!